Retornamos com o programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação, hoje conversando com o Dr. Cristiano Medina da Rocha, que nos esclarece a respeito de mudanças no Código de Processo Penal. E, doutor Medina, na sequência aí dos nossos questionamentos, diga uma coisa para nós, qual é o valor probatório das provas colhidas na fase do inquérito policial? É possível que o indivíduo seja condenado com base única e exclusivamente nas provas colhidas nessa fase do inquérito? Não, doutor. Como eu já disse anteriormente, o inquérito policial ele é um procedimento unilateral, um procedimento que não se admite ampla defesa e não se admite o contraditório. Então, o valor dessas provas é um valor relativo. O juiz ele não pode condenar o indivíduo, condenar o cidadão com base única e exclusivamente nas provas colhidas na fase do inquérito policial. Existe aí um projeto de lei em trâmite no nosso Congresso Nacional, onde cria-se a figura do chamado juiz das garantias. O objetivo é dar validade a essas provas colhidas na fase do inquérito. Entretanto, seria necessário que o advogado pudesse participar dessa fase. Teria que ter o contraditório. Exatamente. E também o promotor de justiça. O inquérito no Brasil ele é um dos últimos países que ainda adota esse procedimento. Porque, infelizmente, muitas informações acabam chegando distorcidas ao titular da ação penal, que é o Ministério Público. Por exemplo, nos Estados Unidos, o promotor ele atua desde o início das investigações, o advogado também. Então, na verdade, a prova ela acaba sendo submetida a esse contraditório. No nosso país, não. Você acabou de comentar, doutor Cristiano, que é um dos últimos países então, que tem um inquérito policial. E a gente sabe que existem várias formas de se instaurar um inquérito policial. Então, quais são essas formas de instauração deste inquérito aqui no Brasil? Então, para falarmos das formas de instauração do inquérito, é necessário relembrarmos as modalidades de ação penal. Então, existe a chamada ação penal pública e ação penal privada. A pública ela é subdividida em pública incondicionada e pública condicionada. Então, o delegado de polícia, tomando conhecimento efetivamente de uma notícia crimes, ele vai instaurar de ofício o inquérito. É a primeira forma. É possível ainda que o juiz, caso no decorrer de um processo penal ele tome conhecimento de um ilícito, ele pode requisitar a instauração do inquérito. Então, é por meio de requisição do juiz, por meio de requisição do Ministério Público. É possível instaurar o inquérito ainda por meio de uma prisão em flagrante delito ou por meio de uma representação do ofendido, nos casos de ação pública condicionada. Bem, vamos ao seguinte questionamento, doutor Cristiano, que é muito comum as pessoas também terem dúvida. Solicitada a abertura do inquérito, o delegado entende de que não é caso de abertura de inquérito. A vítima tem algum recurso, ela tem alguma ação que ela possa promover para que realmente haja uma investigação? Ou a decisão do delegado de polícia é absoluta nesse caso? Não, doutor. Na verdade, existe sim um recurso aqui administrativo, né? O Código de Processo diz que caso o delegado de polícia, na ação penal privada, ele se recuse a instaurar o inquérito, é cabível um recurso institucional, um chamado recurso inominado. O Código diz ao chefe de polícia. Eu brinco com os meus alunos dizendo que o chefe de polícia é um termo muito antigo, né? Na época do Batman antigo ainda, do comissário Gordon, né? Que tinha aquele telefoninho vermelho. Então, na verdade, esse recurso hoje ele é endereçado ao delegado geral ou ao secretário de Segurança Pública. Certo. Passada essa fase, então, acontece o indiciamento. Então, o que é um indiciamento, doutor Cristiano, e como é composto este indiciamento? Então, o indiciamento é um procedimento muito sério. Muitas vezes o inquérito ele é arquivado e ainda permanece nas folhas daquelas pessoas que foram indiciadas essa informação. Então, por isso que hoje é muito comum o advogado impetrar habeas corpus visando a suspensão ou o cancelamento do indiciamento. Então, o indiciamento é um ato formal onde o Estado em investigação aponta determinada pessoa como sendo o possível autor do delito. E ele é composto
pelo interrogatório, pelo pregressamento e pela identificação criminal. Ontem chegou uma advogada no meu escritório, uma advogada de São Paulo, até um caso de prerrogativa, praticamente chorando que de uma forma extremamente arbitrária um juiz determinou que o delegado a indiciasse numa situação que ela atuou ali. E eu vou impetrar um habeas corpus para ela porque, na verdade, é um absurdo, é uma aberração jurídica aquilo. O juiz, isso é unânime nos nossos tribunais, tanto TJ quanto STJ, STF, que o juiz não pode determinar o indiciamento, como o promotor não pode determinar o indiciamento. O indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia. Nós, inclusive, temos uma polêmica aí, nem sei, não acompanhei na semana passada, mas parece que estaria sendo julgado ou votado no Congresso Nacional a respeito da participação do Ministério Público na fase de investigação, né? Porque eles não têm o poder de investigar. Não tem. E eles reclamam esse poder, né? E eu acho que tem alguma coisa sendo discutida no Congresso para que existe um lobby muito grande do Ministério Público para que eles possam ter o poder de investigação. Como é que está isso aí, doutor Cristiano? Eu reputo isso como muito perigoso, né? A nossa Constituição Federal, no artigo 129, inciso 1º, ela deu o poder ao Ministério Público de ser o titular exclusivo da ação penal. Então, eu entendo que o Ministério Público, por ser o titular da ação penal, ele não deve atuar nessa fase investigatória, salvo se existisse a possibilidade do advogado também atuar, como eu já disse, que é o sistema norte-americano. Então, temos que tomar muito cuidado para que o Ministério Público não acabe excedendo as suas atribuições. Eu entendo que isso ainda vai ter muita discussão, não está assim próximo de aprovação. Inclusive, a Associação dos Delegados de Polícia, eles acabam questionando muito esse papel do Ministério Público, porque se o Ministério Público puder investigar, qual que será o papel do delegado de polícia? Vai haver uma intromissão na competência do Exatamente. do da delegado. mesma forma que eu não concordava antes da Constituição de 88, quando o delegado podia decretar prisão temporária. Então, vamos deixar o papel de investigação para a polícia, o papel do Ministério Público de atuar como fiscal da lei, como custos legis, e o papel do advogado de defender os interesses do seu cliente, deixando bem claro que muitas vezes o cliente do advogado não é apenas o réu, e sim também a vítima. Doutor Cristiano, isso não seria até uma forma de forçar, então, já até voltando numa fala do senhor, que é com relação ao... O Brasil é o último país, um dos últimos países com relação a essa parte administrativa, pré-processual. Não é uma forma até de forçar essa modificação? Então, mas não da forma que o Ministério Público está desenhando, né? Então, eu concordo, talvez, com essa alteração do Código, com o surgimento do chamado juiz das garantias, onde um juiz de direito estará ali presidindo esse procedimento. E esse juiz que participará dessa fase pré-processual, ele não pode julgar. Então, teremos ali duas figuras. O juiz que vai, em tese, presidir essa fase inquisitorial, que vai auxiliar ali, e depois o juiz que vai julgar a causa. Temos que deixar o juiz atuar de forma bem imparcial, para que ele não possa emitir um juízo de valor e muitas vezes injustiças acontecerem. É o que nós poderíamos dizer popularmente, cada um no seu quadrado. Né? Exatamente. Cada um faz a sua parte e deixa depois o judiciário resolver a questão. É exatamente isso, doutor. Bom, me diga uma coisa, com essa mudança que nós tivemos agora em 2012, através da Lei 12.403, quais são os tipos de prisão penais no Brasil hoje? Então, a partir do advento dessa recente legislação, as prisões, elas efetivamente passaram para o papel de última ratio. Então, o juiz, antes de decretar uma prisão, ele deve proporcionar àquele indivíduo a oportunidade de não ser preso, por meio das chamadas medidas cautelares. Então, existem medidas que o juiz pode aplicar antes de decretar uma prisão. Agora, caso entenda necessário o decreto da prisão, o juiz pode decretar a prisão temporária, que é uma prisão decretada apenas na fase do inquérito policial, e a prisão preventiva. Agora, existe ainda aquela outra prisão
que está prevista na nossa Constituição Federal, que é a chamada prisão em flagrante delito. Então, hoje as prisões penais são a prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva. Isso falando de prisão cautelar. Agora, existe aquela chamada prisão-sanção. É aquela prisão que é aplicada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Que, efetivamente, o indivíduo, naquele momento, ele já está o quê? Cumprindo a sua pena. E o objetivo, né, dessa última prisão, desse cumprimento de pena, é a ressocialização do indivíduo. O que, infelizmente, no nosso país, pouco acontece. Vamos voltar no próximo bloco, doutor Cristiano, falando mais sobre essas modalidades de prisão nessa fase do inquérito, quando o delegado pode, de fato, e como isso deve ser procedido. Antes de irmos ao bloco, só queria efetuar um convite. Gostaria de convidá-los para o dia 3 de dezembro de 2012, no Anfiteatro Guimarães Rosa, na Unimesp FIG, para o ciclo de palestras A Pessoa Portadora de Deficiência, ou as pessoas com deficiência, que mudou o termo. Então, o doutor Alexandre Ocampos vai estar palestrando sobre as legislações brasileiras, eu vou estar falando sobre os benefícios assistenciais e vamos estar fazendo um debate sobre a reflexão desses direitos a essas pessoas. Então, você é convidado, a inscrição é feita pelo 2468-8199, ou então diretamente na casa do advogado, e o custo, um brinquedo novo para ser doado a uma entidade agora no Natal. Dr. Clóvis. Realmente é um evento importante, estão todos convidados e a importância do evento é a reflexão, né, a respeito da situação das pessoas portadoras de deficiência, que realmente são muito desrespeitadas no Brasil, né? Nosso programa, que é um programa que visa a formação da cidadania, logicamente que tem um interesse muito grande na divulgação desse evento. E contamos com a presença dos telespectadores. Voltamos já.